Pronto, pessoal. Então vamos lá. Então, para quem não me conhece, né? Eu me chamo Leandro, certo? Ah, vou ser professor dessa disciplina de vocês, né? Eu sou até um pouco novo. Na verdade, vocês são mais velhos do que eu do campus Calcaia, né? Porque eu cheguei em Calcaia finalzinho de 2019, certo? E assim, e logo em 2020 começou a pandemia, então praticamente lá no campus Calcaia mesmo, eu só trabalhei alguns meses, né? Então talvez vocês nem, quiçá, nunca nem tenham me visto lá no campus, certo? Algum de vocês, tudo bem? Vamos lá, e aí, vamos, nessa nossa disciplina, né, nós vamos ver um pouquinho de física, certo? Na verdade, a gente vai ver a física que vocês viram lá no ensino médio, só que de verdade, né? Lá vocês viram uma físicazinha que é só uma brincadeirinha de criança, só para entender um pouquinho do que a física estuda, certo? Sendo que lá no ensino médio vocês não tinham o arcabouço matemático, né, necessário para estudar física de verdade, né? Então, tipo assim, vocês viram aquela história lá de velocidade é espaço sobre o tempo, né? Força é igual a massa de aceleração. Sendo que, assim, como eu falei, isso era só vocês terem noção do que a física estuda, certo? Porque você pensar, como é que você vai conseguir calcular a trajetória de um cometa, por exemplo? Né? Não sei se vocês sabem, mas no sistema solar existe uma região, né, que circula o sistema solar, que tem milhares de asteroides, né? E assim, e a gente já mapeou, né? Eu digo a gente, a humanidade, né? Todos os asteroides gigantes, grandes que podem existir, né? Nessa região, né? Onde tem muitos asteroides, que poderiam eventualmente atingir a Terra, né? Por quê? Porque o pessoal realmente ficava preocupado. Existem alguns asteroides que, se atingir a Terra, poderia causar uma extinção em massa, como já aconteceu, né? Já aconteceu de algum asteroide atingir a Terra e ter matado boa parte da vida que existia, certo? Foi exatamente a extinção um dos motivos da extinção dos dinossauros, né? Quer dizer, um não, foi o principal motivo da extinção dos dinossauros, né? Só que não extinguiu a vida, certo? Continuou tendo uns mamíferos, certo? E aí foi quando os mamíferos dominaram a Terra, né? Então, assim, o pessoal tinha medo que isso pudesse acontecer de novo, né? E aí, o que eles faziam? Eles olhavam para essa região onde tem muitos asteroides e mapeavam qual seria a trajetória que eventualmente ele poderia percorrer, para saber se existiria algum risco de bater na Terra, né? E, e assim, viu que não, né? Nenhum asteroide grande, pelo menos aqui no sistema solar, certo? Vai ter previsão de atingir a Terra. Lógico que pode ser que exista um que nunca ninguém viu, né? Porque realmente é um trabalho de você olhar, você vê o bicho, calcula a posição e velocidade, né? A partir da posição e velocidade dele, você consegue traçar toda a trajetória que ele vai percorrer no sistema solar, né? Usando a influência do Sol, usando a influência dos planetas e tal. E aí, a gente vê que nenhum, e a influência dos outros asteroides também, né? Viu que nenhum pode atingir a Terra até agora, né? Mas nunca se sabe. Às vezes pode vir um de fora do sistema solar, certo? Às vezes acontece, né? Na verdade, só por curiosidade, o pessoal começou a fazer esse tipo de trabalho, né? De mapear as trajetórias do asteroide, porque alguns anos atrás, um passou muito próximo da Terra, né? Só não atingiu a Terra por causa da Lua. Ele vinha em rota de colisão com a Terra mesmo, mas quando ele passou pela Lua, a Lua desviou a trajetória dele e aí a gente escapou, né? Eu não sei se ele chegaria a ter uma destruição em massa. Acho que não teria uma extinção, né? Mas se atingisse uma cidade, com certeza a cidade toda ia ser dizimada, né? Então, assim, e o engraçado desse asteroide é porque o pessoal só conseguiu achar ele quando ele já estava indo embora. Ninguém conseguiu ver ele vindo. Por quê? Porque ele vinha na direção do Sol. E ninguém mira a lupa na direção do Sol, né? Porque você não vê nada, você só vê o clarão do Sol. Então, surgiu essa necessidade de mapear tudo. Então, assim,
Então, como eu falei, né? Você calcular tipo de trajetória, a trajetória de um asteroide, com a matemática que vocês viram no ensino médio, vocês não conseguem, não dá para calcular, certo? Então, é por isso que essa disciplina aqui, vocês precisam ter pelo menos o cálculo 2, né? Mas ainda bem que, na verdade, vocês já viram até cálculo vetorial, né? Vocês viram a parte de integral de linha, derivada parcial, né? E vocês viram também equações diferenciais, né? Então, assim, então realmente vocês estão aptos para estudar física de verdade, né? Nessa disciplina aqui a gente vai aprender exatamente isso, você calcular a trajetória de um asteroide. Vai aprender a calcular, né? Só que aí que tá, também vamos aprender a calcular o básico, né? Para você calcular de verdade, aí você tem que, você já teria que fazer, usar alguns programas de computador, né, para resolver numericamente, certo? Porque assim, inclusive vocês têm que dar disciplina de cálculo numérico, né? Então, vou- quando vocês fizerem a disciplina de cálculo numérico, e essa disciplina, vocês vão poder estar aptos para resolver qualquer questão de movimento, né? Estudar o movimento das coisas, certo? Mas vamos lá, mas eu já estou adiantando muita coisa aqui e ainda falando, botando algumas carroças na frente do boi, né? Primeiramente, vamos ver o que a gente vai ver nessa disciplina, certo? O que a gente vai estudar nessa disciplina. Eu vou só transmitir aqui a tela do meu computador, certo? Deixa eu mostrar para vocês o PUD da disciplina. Pronto, você já deve estar vendo na tela do meu computador, né? Bom, esse aqui é o PUD, né? É o PPC do curso de vocês, né? Onde tem todos os conteúdos das disciplinas que vocês estudam, né? E essa disciplina aqui, a gente vai ver qual é o conteúdo que a gente vai ver, né? Nessa disciplina. A gente vai ver um pouquinho da introdução, né? O que é a física, alguns conceitos, né? Ponto material, corpo extenso, padrões de unidade, unidade de medidas físicas, certo? Matemática da física, né? Representação gráfica, sistema internacional de unidades, né? Só uma introduçãozinha. Isso aqui a gente faz tudo na aula de hoje, certo? É bem facilzinho, né? Até porque isso aqui você já deve lembrar lá do ensino médio, né? Depois a gente vai estudar o movimento unidimensional, né? E aqui vocês devem lembrar, né? A velocidade média, velocidade instantânea, aceleração, né? Movimento retilíneo uniforme, né? O famoso MU, MUV, né? MRU, MRUV, né? E o movimento na vertical, né? Movimento vertical no vácuo, que é aquela história da queda livre, né? Lançamento vertical para cima, certo? Bem básicozinho. Depois vem a parte de movimento bidimensional, né? Aí tem vetores, operação com vetores. Só que, na verdade, vetores e operação com vetores, você já fizeram a disciplina de álgebra linear, né? Tanto álgebra linear como geometria analítica. Então, a gente vai fazer uma revisão muito rápida de vetores, né? Porque você já vê no nível bem mais elevado. Então, não precisa a gente parar para ver de novo isso aqui, certo? Vamos ver só a aplicação na física, né? Que a gente vai ver o vetor velocidade, vetor aceleração, né? A diferença entre grandezas vetoriais e grandezas escalares, né? Então, vou fazer uma ligeira revisão de vetores. Isso aqui também é rapidinho, certo? Depois a gente vai ver as leis de Newton, né? Que vocês devem lembrar aí do ensino médio, né? A lei da inércia, o F é igual a ma, né? Só que aí vamos ver, como eu falei, é um pouco de verdade, né? Talvez vocês nem saibam, né? Porque no ensino médio você não vê nesse contexto, mas a segunda lei de Newton, na verdade, ela é uma equação diferencial, né? Igual aquelas que vocês viram no curso de equação diferencial de vocês. Então, para a gente resolver a lei de Newton, enquanto que lá no ensino médio a gente resolve só como se fosse uma equaçãozinha algébrica, aqui não, é uma equação diferencial, né? A gente resolver a lei de Newton é resolver uma equação diferencial, certo? Então, a gente vai resolver várias equações diferenciais aqui, né? Estudando o movimento dos corpos, certo?
Depois vamos ver toda a parte de energia, trabalho e energia, certo? Os conceitos, né, de energia, certo? Para que servem, né? Por fim, a parte de momento linear e colisões, certo? Como vocês têm uma, como vocês têm uma base boa matemática, né? Você já viu cálculo vetorial, equações diferenciais, então é capaz da gente conseguir terminar a disciplina bem rápido, né? Ou seja, então, e aí pode ser que sobre tempo para a gente ver mais coisas. Então, se alguém desejar, né, ver um pouco mais de física, além desse PUD, eu posso entrar em outras áreas da física, certo? E se alguém quiser, né? Ó, aí a gente continua. Se não, bom que a gente termina rápido, né? Bom, o livro que a gente vai adotar, certo? É um livrozinho Moisés, né? No Sesvec, tá aqui só o sobrenome dele, certo? Eu vi que a Marina até já colocou uma cópia do livro lá no grupo, né? Obrigado, certo, Marina? Aqui ele colocou a quarta edição, mas na verdade a edição pode ser qualquer uma, né? Tudo bem? Então, é um livrozinho que, digamos assim, para a física básica, é um dos mais avançados, certo? Deixa eu encerrar aqui. É esse aqui, né? Ó. É um dos mais avançados, certo? Como você já tem uma base boa de cálculo, né? Ele é bom, certo? Ele, ele já gosta, ele já trata a física, né? Como eu sempre falo, a física de verdade, né? Que é com toda a matemática necessária, né? Então não é a brincadeira de criança que vocês vêem no ensino médio, certo? Tudo bem? Então, Moisés vai ser o nosso livro principal, apesar de que também tem outro livro que eu gosto muito, e esse aqui é mais difícil de conseguir, que é esse Mecânica, né, do Simon, certo? Esse aqui eu gosto muito. Na verdade, eu vou usar esses dois livros, certo? Basicamente, o Moisés e esse de Mecânica. Esse aqui, para você baixar em português, eu acho muito difícil, certo? Eu nunca vi para baixar ele em português, certo? Em inglês é fácil achar ele, né? Basicamente, ele também é um livro de mecânica, né? Só que usando todo o material, todo o material necessário, né? Na verdade, vocês vão sair dessa disciplina aqui, quem quiser se dedicar mesmo, com nível suficiente para fazer, por exemplo, um mestrado em física, né? Tem muito mestrado em física que resolvendo a equação de Newton, né? Tipo assim, tinha uns amigos meus que estudavam sistemas como as hemácias se movimentavam no sangue, né? Dependendo da forma da hemácia, né? Podia ser que ela enganchasse alguma vez, alguma coisa assim, né? Então, isso você determina resolvendo a equação de Newton, né? Se você sabe, tem aquela doença que é hepatite, não é hepatite não, não sei o que, foiceforme, bom, esqueci o nome, mas é uma doença que as hemácias têm o formato de uma foice, né? Então, isso acaba facilitando que as hemácias enganchem alguns lugares, né? E aí, quais são as reações que isso pode acontecer, né? Então, para você estudar esse movimento das hemácias, a gente resolve a lei de Newton, certo? Tudo bem? Então, vocês com certeza vão sair dessa disciplina com a capacidade de fazer um mestrado em física, por exemplo, certo? Lógico que aí você pergunta, professor, mas eu faço a licenciatura em matemática, né? Por que que eu quero aprender isso aí, né? Na verdade, a física você pode pensar como se fosse uma matemática aplicada, tudo bem? É, Então, o que acontece? Você pode até pensar nessa disciplina como se fosse uma equações diferenciais aplicada, né? Cálculo vetorial aplicado, tudo bem? Então, pode pensar como se fosse para reforçar, certo? Esses conceitos que vocês já estudaram, tudo bem?
como eu falei, a gente vai ver no nível que você conseguiria entrar no mestrado em física, fazer trabalho, publicar artigos em física, certo? Tudo bem? Então, a gente vai ver nesse nível. Apesar de que, aí você já pode estar preocupando, o professor vai matar a gente de tanto estudar, né? Mas, assim, a forma que a gente vai cobrar o conteúdo, eu não digo assim, eu não vou cobrar no nível tão elevado assim, né? Até porque estamos passando por um momento difícil, né? Acredito que tem gente que talvez tenha que trabalhar e estudar ao mesmo tempo, certo? Então, a forma de avaliação, não se preocupe que não vai ser tão complicado, certo? Na verdade, estou, por enquanto, pensando em duas formas. E aí vocês escolhem qual a melhor forma. Eu pensei em uma das formas, escolher uma questão, certo? Para cada aluno, e aí vocês dão uma aula para a gente resolvendo essa questão, certo? E sim, né, tem questões que é uma aula inteira, certo? Para você resolver, e olha lá, né, às vezes até mais, certo? Então, assim, você, claro, você teria, sei lá, uma semana para resolver a questão, para você elaborar a aula, certo? E aí seria bom que até que tanto vocês iam aprender a resolver a questão, como também já teriam, claro que você já deve ter visto essa experiência várias vezes, né, no curso de vocês, mas teriam experiência de dar aula, uma aula para gente. Estou pensando numa forma de avaliação desse jeito. Para quem quiser, eu sei que algumas pessoas às vezes têm vergonha, né, têm dificuldade em dar uma aula, certo? Lógico que como vocês vão ser professores, não pode ter essa vergonha, né? Em algum momento vocês vão ter que perder essa vergonha, mas é, mas aqui, né, quem não quiser dar essa aula, eu posso também passar uma prova para vocês, certo? Sendo que as minhas provas, geralmente, eu dou um intervalo grande, né? Não é só algumas horas, né? Às vezes eu dou 1 ou 2 dias para vocês resolverem, tudo bem? E essa vai ser a forma de avaliação, tudo bem? Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem perguntar, certo? Bom, nossas aulas, certo, pessoal? Eu sei que o pessoal costuma usar uma apresentaçãozinha, mas eu não gosto muito de dar aula na apresentação. O Adriano levantou a mão. Pode falar, Adriano. Professor Leandro, no caso, eu queria saber, tipo assim, um exemplo aqui. Eu e o maestro. Eu decidi escolher para fazer a questão e o maestro decidiu para escolher fazer a prova. Então, vai ser Sim. duas. Aí eu posso fazer a questão e ele fazer a prova, ou todo mundo tem que fazer a mesma modalidade? Não, cada um escolhe o jeito que quer. Se quiser resolver só dar aula para a gente de uma questão, né? Aí você vai ter a sua nota desse jeito. Quem resolver só resolver as atividades, pode resolver também a prova. Tudo bem? Então fica a critério de cada um, certo? E claro, também vai depender do que cada um acha que é melhor, né? Tem gente que acha melhor só resolver questões. Tem gente que dá aula, acho que vai ser mais fácil, né? Porque você só vai se concentrar em uma questão, né? Porque você vai dar aula sobre aquela questão. Só que, lógico, vai ser uma questão também um pouco mais elaborada, que eu vou pensar na questão que vai tomar uma aula toda, né? 1 hora, né? 1 hora e meia, tudo bem? Mas também nada do outro mundo. Vocês vão ser capazes, tranquilamente, de resolver essas questões, certo? Eu olho muito para baixo aqui porque o notebook está aqui embaixo, tudo bem? Então, se eu ficar olhando aqui para baixo, não estranho. Vou passar sempre a maior parte da aula olhando para baixo, certo? Então, vamos lá. Como eu falei, né? Eu dou aula aqui usando essa lousazinha, certo? Sendo que como a lousa é branca, não sei se eu também sou muito branco, às vezes estoura aqui a luz, ó. Por exemplo, agora não sei se você percebeu, a luz às vezes estoura, né? Então eu sempre fico tentando dar um jeito aqui de regular para a gente ver, certo? Mas pelo menos até agora, as aulas que eu dei usando a lousa, deu para ver direitinho, certo? Tudo bem? Se tiver algum problema de vocês verem a lousa e tal, vocês me falam que eu dou um jeito de resolver, certo? Eu dou um É, jeito, professor, só tá um pouquinho muito claro isso na lousa. tá Tá na claro, né? luz. Pronto. Na verdade, como eu falei, vai acontecer isso muitas vezes. Aí, às vezes, eu sair daqui, ó, ela ajeita.
Pronto, tá bom agora, viu? Pronto, aí, ou seja, a gente vai. Eu vou ter que ficar de vez em quando entrando, saindo, né? Sempre quando eu escrever, às vezes eu saio, ó, aí ele regulariza, né? Isso é porque eu sou muito branco, o bicho regulariza, ele foca em mim, não sei o que acontece, né? Mas ainda estou pensando num jeito, acho que eu vou comprar aqueles Lightroom, né? Agora aquelas blogueirinhas, botar aqui, que eu acho que vai ficar melhor para focar, para a câmera focar. Tudo bem? Mas vamos lá, então vamos fazer o seguinte. Então, a primeira coisa que a gente vai começar, né, é, aqueles conceitozinhos iniciais, certo? Então, assim, primeiro vamos ver, né, um comecinho de unidades, tudo bem? Então, que são das coisas mais importantes da física, né? Então, como é que a gente faz as medidas das coisas, certo? A importância das unidades para a física, tudo bem? Então, se eu chegar para vocês e falar o seguinte, pessoal, eu tenho 20, certo? Aí você me pergunta, professor, 20 o quê? Né? Se eu tenho o quê? 20 reais? Se eu tenho 20 anos? Né? Que 20 é esse? Né? Então, lógico, né? Na física, certo? Sempre importante a gente especificar as unidades das medidas que a gente tem, né? Certo? Vamos ver só um pouquinho da história de como surgiu as unidades, né? Lógico que as unidades não surgiu para você fazer física inicialmente, né? A gente surgiu unidade para quê, basicamente? Vamos pensar aqui na história da humanidade, né? Então, na história da humanidade, a gente usava unidades basicamente para poder trocar as coisas, né? Então, sei lá, às vezes eu produzia aqui um pouco de leite e eu queria trocar, sei lá, e você produzia roupa, né? E o pessoal ficava trocando leite com roupa e tal, né? Essa necessidade de você trocar, né, as coisas para a humanidade crescendo, né? E se desenvolvendo. Então, o pessoal tinha que dizer quanto de alguma coisa queria em troca de outra coisa, certo? Então, o pessoal começou a usar unidades, né? O engraçado é que uma das primeiras unidades que a gente usava é muito parecido com as unidades que as crianças costumam usar, né? Então, não sei se algum de vocês chegou a jogar bila, mas eu joguei muita bila, né? Quando eu era criança, lá em Russas, né? Que eu sou de Russas. E a gente fazia o quê? A gente media as coisas como? Usando um palmo, né? Ou então o pé, certo? O passo, né? Então, por incrível que pareça, o ser humano ele também começou assim, né? Então, tipo, lá na Idade Média o pessoal vendia, né? Ah, tantos pés de pano, né? 5 pés de um pano, certo? Na verdade, a gente usa até hoje, né? Quer dizer, a gente não, né? Só os Estados Unidos e o Mianmar, né? Então, então o FIT, né, que é em inglês, FT, a unidade pé, né, veio daí, certo? A jarda, por exemplo, você já ouviu falar de jarda? A jarda é o comprimento do braço, né? Uma jarda é um braço, na verdade, certo? A polegada, né, é o tamanho do polegar mesmo, né? A distância mais ou menos de um polegar, tudo bem? Só que aí você pergunta, polegar de quem, né? É o palmo de quem, certo? Eu lembro que na bila a gente brigava muito, né? Porque no palmo de um a gente falava que deu pau, né? A bila tá perto um da outra, você não pode bilar, né? Se tiver menos de um palmo. E no palmo de outra pessoa, na, não era palmo. Então dava muita briga, né? Foi a época que eu mais briguei na minha vida, certo? Então, assim, o que acontece? Então, assim, então realmente começou a adotar o quê? Era o pé de quem? Era o braço de quem, né? Era o dedo de quem, certo? E aí decidiu então que seria o pé do rei, né? O palmo do rei e o braço do rei. E todas as outras medidas adotadas baseadas no rei, né? E aí eu já estou falando da época feudal, certo?
Por isso que essas unidades a gente chama de unidades imperiais, né? Essas unidades que os Estados Unidos usa até hoje são as unidades imperiais. Mas o que acontece aqui, né? Só que assim, era terrível, né? Você usar as unidades imperiais, certo? Por quê? Porque, vamos supor que você fosse um mercador que você andar pela Europa, né? E aí o que acontece é que, se você estivesse num feudo, você tinha umas unidades. Se fosse para o feudo vizinho, as unidades eram completamente diferentes, porque o rei era outra pessoa, né? Então, era ruim, né? Essa diferença, né, de um lugar para o outro, certo? Era muito ruim de você comercializar as coisas, certo? Então, assim, realmente para você saber, essa necessidade das unidades surgiu mais com o comércio mesmo, certo? E o engraçado é que ah, as unidades só foram se consolidadas de uma forma universal, certo? Digamos assim, quando os comerciantes, né, foram para o poder pela primeira vez, né? Quando é que os comerciantes foram para o poder pela primeira vez? Na Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa, enfim, eu não sei muito bem de história, né? Mas foi quando os burgueses, né, derrubaram a monocracia, exatamente, a monocracia, né? Os reis e tal, né? Cortaram as cabeças da galera todinha. E aí eles entraram no poder, né? E aí, devido à necessidade muito grande do comércio, eles pensaram, ó, a gente tem que pensar em unidades internacionais, né? Em unidades universais, certo? O que seria uma unidade universal? Uma unidade universal, ela tem que ter, basicamente, duas propriedades. Qual? Ela tem que ser imutável. Então, tipo assim, alguma coisa de 500 anos atrás tem que ser o nosso essa coisa de hoje. Né? O 1 metro de 500 anos atrás tem que ser o nosso 1 metro de hoje. Ela tem que ser imutável, certo? E qualquer pessoa, né? Qualquer país, qualquer organização, em qualquer lugar do mundo, teria que ter formas de medir essa unidade, né? Então, assim, por exemplo, uma das unidades básicas, né, que a gente tem, que é a unidade de comprimento, né, ele foi adotado como sendo o quê? A unidade de comprimento, que hoje a gente usa o metro, né? Como foi que eles pensaram para você calcular o metro? Eles pegaram a linha, a linha, esqueci o nome, vertical, né, que passa por Paris, né? Então você pensa aqui no globo, né? Suponha que aqui seja a Europa, aqui é a Grã-Bretanha, aqui é a Europa, certo? Pronto. Finge que aqui é a Europa, certo? Aqui é a África, pronto. Então, o metro, né, para você ter ideia, foi o que eles fizeram. Deixa eu ver aqui se dá uma diminuir essa claridade. Pronto. Eles pegaram uma expedição, né, que vinha do Polo Norte até a linha do Equador, passando aqui pela pela meridiano não, né? Essa linha vertical aqui que eu esqueci o nome dela, certo? Seguindo aqui em linha reta, né, até o Equador, certo? Essa linha exatamente que passa por Paris, né? Pegaram ela aqui, dividiram em e disseram que essa linha, na verdade, ela mediria 10.000 quilômetros, certo? Ela mediria 10.000 quilômetros, tudo bem? Então, e aí, ou seja, então 1 metro seria o quê? Você pega essa distância, divide por 10.000 e depois divide por 1.000, né? Vou relembrar aqui como é que faz essa mudança aqui de variável, mas vocês devem lembrar mais ou menos, né? E foi assim que eles estabeleceram a primeira unidade universal, né? 1 metro, tudo bem? É, e aí eles teve uma expedição para fazer essa medida, né? E aí eles construíram uma barrazinha, né? Essa barra era feita de uma liga metálica, né? De platina e irídio, certo? E aí fizeram várias dessa barra e mandaram para vários países, né? E disseram, ó, você
Se você quiser usar a nossa unidade universal, né, para facilitar comércio, né, facilitar comunicação, né, peças técnicas, certo? Então, você utiliza esse padrão, né? Você vai usar o metro, né? O metro é mais ou menos isso aqui, né? Então, o metro, e aí você vai basear toda a sua, digamos assim, sistema de unidades nesse metro, né? Então, distância, né? Os instrumentos, né? De construir coisas, certo? Passar a usar tudo metro, né? E isso, na verdade, foi adotado quase no mundo todo, né? Só não foi adotado pelos Estados Unidos, né? Uma vez como eu falei, né? Só existe dois países no mundo que usam ainda o sistema imperial, né? Que é os Estados Unidos e o Mianmar, certo? Ah, uma vez eu vi num livro, né? Mas eu não entrei muito em detalhes, depois eu posso até pesquisar, né? Que os Estados Unidos ele não adotou por quê? Porque o barco que levava o que a gente chama as testemunhas, né? O que são as testemunhas? Essa liga, esse pedaço de metal, né? Que representava um metro, né? Também tinha um pedaço de metal que representava um quilo, certo? Então, o barco que levava as testemunhas para os Estados Unidos foi assaltado por piratas, né? E ele afundou, certo? Então, lá atrás, o sistema de unidades nunca chegou nos Estados Unidos, né? As peças que usavam como padrão, certo? E aí, historicamente, eles nunca adotaram, né? Apesar de que são unidades completamente estúpidas, né? É totalmente diferente da nossa, né? Que a nossa sempre é um sistemazinho decimal bonitinho, né? Então, 100 centímetros é um metro, né? 1.000 metros é um quilômetro. Então, tudo é um sistema decimal bonitinho. O deles não, é uma maluquice, né? Tipo assim, sei lá, 7 polegadas é um pé. Aí, depois, 12 pés é não sei o quê. E há uma maluquice muito grande, né? E, infelizmente, né, como os Estados Unidos é o centro tecnológico do mundo, né, a gente acaba usando ainda muito as unidades imperiais por causa deles, né? Então, basicamente, qualquer ferramenta que você vai comprar, você está comprando em unidades imperiais, né? É sempre polegadas, né? Então, sei lá, você vai comprar uma chave 3 quartos. Na verdade, é 3 quartos de uma polegada, né? Televisão a gente compra em tantas polegadas, certo? Então, assim, a gente acaba usando muita unidade imperial por causa dos Estados Unidos, apesar de serem unidades completamente idiotas, né? Mas a gente tem esperança que um dia os Estados Unidos vai usar a unidade de verdade, né? O sistema internacional que o mundo todo usa, só não eles, certo? Então, assim, então, beleza, né? Então, começou a se estabelecer as unidades internacionais lá desde a Revolução Francesa, né? Lógico que elas foram se atualizando, né? Por que elas foram se atualizando? Porque começou a fazer unidades de precisão cada vez, quer dizer, a gente começou a fazer medidas com precisão cada vez maiores. Então, você se basear numa barra de metal, ficou uma coisa imprecisa, né? Então, hoje, por exemplo, a gente sabe a distância de um átomo para o outro. Então, para se basear isso em comprimento de metal, fica uma coisa imprecisa, certo? Porque aquele metalzinho ali, às vezes, ele se arranha. Você passar um arranhãozinho assim dele, né? Tudo bem, para nossas dimensões, vai continuar sendo 1 metro, a gente não vai ver nenhuma diferença. Mas para a dimensão de um átomo ali, você tirou várias camadas de átomo, né? Então, ou seja, o comprimento, né, a distância entre os átomos já não faria sentido você medir nessa distância. Então, precisou você fazer unidades cada vez mais precisas, certo? Então, para você ter ideia, hoje, né, o metro ele é definido como sendo a distância que a luz anda numa fração de segundo, certo? Essa fração de segundo eu não vou lembrar exatamente, mas eu lembro aproximadamente, né? Então, na verdade, 1 metro é o quê? É a distância que a luz anda, certo? Num tempo aproximadamente, né? Num tempo aproximadamente de, vamos botar assim, igual não, né? É a distância que a luz anda
mais ou menos no tempo de 1 sobre a velocidade da luz, né? E a velocidade da luz é aproximadamente 3 vezes 10 à oitava, certo? Tudo bem? Então, por um lado, né? Aí você vai falar para você como é que eles medem isso, né? Então, tem laboratórios que medem mesmo, né? Eles conseguem medir a distância que a luz anda nessa fração de segundo aqui, certo? Não é exatamente isso, é um número todo quebrado, mas é aproximadamente isso, certo? Que é exatamente o valor que a gente definiu como sendo a velocidade da luz, né? A gente escolheu um valor para a velocidade da luz, então, a velocidade da luz é tanto, pá, certo? Que é aproximadamente isso aqui, não vou lembrar o valor exato, certo? E a gente diz o seguinte, então, 1 sobre 1 segundo é 1 metro, certo? Vocês têm para entender, né? Então, 1 metro, inicialmente, ele era o tamanho de uma barra, certo? Só que a gente construiu toda a teoria física baseada nisso. A gente chegou no valor da velocidade da luz, que não sei se vocês sabem, é a velocidade mais rápida que qualquer objeto pode ter, certo? Depois, isso pela teoria de Einstein, né? Sendo que aí que está. Para nossas precisões ficarem, quer dizer, para as nossas medidas ficarem mais precisas, o que foi que a gente fez? A gente basicamente fizemos o contrário. Em vez de sair da definição do metro e achar a velocidade da luz, a gente definiu o valor da velocidade da luz. A velocidade da luz é tanto. Por definição, é isso aqui. Então, 1 metro vai ser 1 sobre a distância que a luz anda, 1 dividido por isso. Certo? E como eu falei, alguns laboratórios do mundo têm essa capacidade de medir, né? E aí, todos os comprimentos que a gente tem, né, é baseado nisso aqui, né? Então, ou seja, uma fábrica de régua, por exemplo, né, eles precisam ter uma forma de medir isso aqui, certo? Tudo bem? Beleza. Então, tudo bem? Todo mundo entendeu isso aí? Né? Só relembrar uma coisa para vocês, vocês já devem saber, né? Mas não custa nada lembrar, que o nosso sistema, né, a gente diz que é um sistema decimal, né? Então, a gente usa alguns prefixos para facilitar a unidade, né? Então, por exemplo, a distância do Polo Norte até a linha do Equador aqui, ela vai ser aproximadamente isso aqui, né? Ó, 10 mil, seria 10 milhões de metros, certo? 10 milhões de metros. Só que aí que tá, a gente usa esses prefixos aqui para poder representar uma grandeza bem mais fácil, né? 10 milhões de metros também posso falar como sendo 10 megametros, certo? 10 megametros, né? 10 milhões de metros é uma coisa de 10 megametros, né? Então, em vez de escrever esse número gigantesco, eu posso simplesmente escrever isso aqui, certo? Que aí é bem mais tranquilo, né? É usando exatamente os prefixos, certo? E aí vamos só relembrar alguns prefixos aqui, né? Vocês devem saber aí desde o ensino médio, mas não custa nada a gente lembrar, né? Então, você sabe que tem. E lógico, eu vou usar um metro aqui, certo? Mas vocês, isso aqui vai ser verdade para qualquer outra unidade, né? Então, tem 1 metro, tem o decímetro, né? Que é a 10ª parte do metro. Tem o centímetro, que é a 100ª parte do metro, né? O milímetro, né? Que é a 1.000ª parte do metro, tudo bem? Aí tem os menores ainda, né? Tem o micrômetro, né? Que é a 1.000ª parte do metro, né? O nanômetro, certo? Que aí vai, certo? Vamos ver aqui só os principais, né? Aí tem o decâmetro, que são 10 metros. Tem o hectâmetro, né? Que são 100 metros, né? Então, o hectare vem exatamente do hectâmetro, certo? 1 hectare, na verdade, é exatamente 1 hectâmetro por 1 hectâmetro, né? Ou seja, é 100 metros por 100 metros. Tem o quilômetro, né? E também tem os outros, né? Megametro, gigametro, certo? Vamos ver só até aqui, tudo bem? E aqui, para você transformar de um para o outro, é bem simples, na verdade, né? Ó, se você está, sempre quando você volta aqui, é só multiplicar por 10, né? Tipo, de quilômetro para hectâmetro, você multiplica por 10. E assim vai, todos aqui, certo? Se você pular mais de um, aí você multiplica por 10 mais de uma vez, né? Tipo assim,
de metro para milímetro. Então, eu multiplico por 10 mil vezes, né? Ou 3 vezes. Então, metro é exatamente 1000 milímetros. Tudo bem? Só para relembrar aí para vocês, certo? E o contrário, né? Você divide, né? Já se vem nesse sentido aqui, ó. Você divide por 10. Tudo bem? Qualquer dúvida pode perguntar. Então, divide por 10. Divide por 10. Certo? Então, você quer transformar, sei lá, 1 centímetro em quilômetro, você vai dividir por 10, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, né? Então, 1 centímetro, o que ele é? É exatamente 1 dividido por 10, 5 vezes, ou seja, por 10 aqui, né? Quilômetros. Tudo bem? Só para relembrar vocês, certo? Do nosso sistema aqui, dos nossos prefixos, né, no sistema internacional. Então, vamos lá. Beleza. Só para a gente falar mais algumas curiosidades sobre o sistema de unidades, né? Eu falei um pouquinho da história do metro, certo? E no final a gente viu que o metro, ele na verdade é definido em função do tempo, né? De 1 segundo, certo? Então, e o que é 1 segundo, né? Você vai falar, como é que a gente primeiro definiu a unidade de segundo, né? Então, assim, nossas primeiras unidades de tempo, a gente usava como sendo coisas que são periódicas, né? Então, por exemplo, a gente chamava de dia, né? Um dia, o que que é? É o tempo que o Sol nasce para nascer de novo, né? Então, é uma das primeiras unidades, né? Unidade que até a criança aprende, né? Um dia é o tempo que leva para o Sol nascer e nascer de novo, certo? Ou então se pôs de novo, enfim. Tanto faz, né? Depois a gente veio com a ideia de um mês. O que que seria um mês? É o tempo de das fases da Lua, né? Você sabe que a Lua ela é cheia, depois fica a meia-lua, né? E aí vai passando pelas várias fases da Lua até ela ficar cheia de novo. Isso deu origem ao que a gente chama do mês, né? Por isso que as fases da Lua geralmente duram um mês, geralmente, né? Porque o calendário que a gente usa hoje, a gente já se desvencilhou das fases da Lua, né? A fase da Lua não dura mais exatamente um mês, mas no começo era assim, né? Um mês era o período lunar, certo? Aí, enfim, depois a gente definiu o ano, né, que seria o período das estações, certo? Passar o verão, inverno, outono, primavera, até voltar para o verão de novo, certo? Então, tudo que era coisa periódica, né, a gente usava para definir o tempo, né? E aí a gente pegou o dia, dividiu em 24 horas, né? Cada hora a gente dividiu em 60 minutos e cada minuto em 60 segundos, e foi assim que a gente definia segundo, primordialmente, né? Até que o pessoal descobriu ah, que por exemplo, que existiam algumas imprecisões nessas medidas, né? Então, assim, as horas do dia, elas eram medidas sempre vendo a posição do Sol, né? Isso gerava muitas imprecisões, né? Na verdade, só por curiosidade, né? Só começou a pensar os relógios, a fazer relógios mais precisos com a invenção do trem, né? Por incrível que pareça, com a invenção do trem. Por quê? Porque às vezes você nunca conseguia viajar de uma cidade para outra, né? Antes da invenção do trem, em um tempo suficiente que você consiga perceber essas diferenças de fuso horário. Já com a invenção do trem, o trem viajava tão rápido para a época, né? Que o pessoal começou a ver essas diferenças, né, entre uma cidade para outra. Cada cidade tinha a sua hora, definia a sua hora de algum jeito, né? E isso começou a gerar alguns conflitos, e aí começou a surgir essa necessidade de padronizar o tempo, certo? E assim, então, e aí deixaram de adotar o tempo usando a fase do dia, né? Até porque muda, né? O tamanho do nosso dia, ele vai mudando, né? O tamanho do nosso ano, ele aumenta também, né? Ele vai mudando aos poucos, certo? E aí começaram a pensar em unidades que fossem também mais precisas, né? Também sempre em busca da precisão. E hoje, na verdade, o segundo,
ele é definido como sendo, eles contam o número de vibrações, né, do átomo de césio, certo? Um determinado número, não vou lembrar quanto número é exatamente, e aí, de uma chapazinha de césio, e aí ele, a- quando ele vibra um determinado número, aí passou um segundo, né? Lógico que isso também não é uma pessoa olhando que está vendo o bicho vibrando e contando, né? Lógico que existem aparelhos para medir, né? Igual aqueles aparelhos que a gente tem, né? Os relógios normais, né? Então, tem relógios que, não sei se você sabe, os relógios de quem chama de quartzo. O que que é? Você tem ali uma pedrinha de quartzo que quando passa uma corrente, ela treme, né? Alguns materiais têm essa propriedade, quando passa uma corrente, ele treme, e aí tem um circuitozinho ali que vai medindo quantas vibrações ele treme. A partir que ele dá o limite, ali, aí passa um segundo, tudo bem? Isso era o, e esse é o relógio de quartzo, né? Esse outro relógio da vibração do césio, a gente chama de relógio atômico, né? E eles são extremamente precisos, né? Só para você ter ideia, nos satélites que medem o GPS, né? Então, o GPS que a gente usa no nosso celular e tal, todo utiliza alguns satélites, né? Esses satélites são até americanos, né? O pessoal até tem medo de usar muito GPS porque é tudo americano, né? Todos os nossos dados de localização tá tudo lá com eles, certo? E não existe só eles, né? Existe mais alguns outros sistemas para unir de localização, né? Tem o russo e tal, tem vários outros, né? Só que a gente usa o americano, certo? E assim, dentro de cada satélite desse tem que ter um relógio eletrônico, né? Um relógio de alta precisão. Por quê? Porque se você não tiver, você não consegue medir com muita precisão a posição das coisas usando o GPS, né? O GPS basicamente ele mede o sinal do nosso celular em vários satélites diferentes, né? E aí, pela distância, né? Logicamente, como a gente está a distância diferente de cada um deles, o sinal chega primeiro em um e depois é que chega em outro. E é por causa dessa diferençazinha, dá para saber a nossa posição, né? Claro, com um limite de erro, né? Por isso que o satélite não é exatamente preciso, certo? Se não me engano, hoje, o limite de erro está em 10 metros, né? Só que 10 metros é muito pequeno, né? Isso, sei lá, 10 anos atrás, 10 anos, vamos botar um pouco mais, 15 anos, né? 15 anos atrás, GPS era uma coisa do outro mundo, né? E o limite era de 100 metros, alguma coisa assim, certo? Era um negócio revolucionário, tudo bem? Só que hoje, graças ao avanço da tecnologia, né, relógios mais precisos, a gente tem GPS com uma precisão bastante grande. Certo, pessoal? Então, assim, foi assim que surgiu o sistema de unidades, né? Essas unidades que a gente viu, né? O metro, né? O segundo, certo? São exemplos de unidades que elas são, que a gente chama de fundamentais, certo? E, além das unidades fundamentais, né? Todas as outras unidades que são definidas a partir dessas unidades fundamentais, a gente chama de unidades derivadas, né? Então, como a gente vai ver, por exemplo, a unidade de velocidade é metro por segundo, né? Ou seja, é uma unidade que é definida, né? A partir do metro e do segundo, certo? Então, a gente não precisa ter uma definição física para ela, né? É definida a partir das unidades fundamentais, né? Ou quilômetros por hora, certo? Na verdade, nessa disciplina a gente vai usar três unidades fundamentais. Qual? O metro, o segundo e o quilo, né? A grama, né? O quilograma, certo? Só por curiosidade, pessoal, o quilograma, ele também foi medido do mesmo jeito, né? Lá desde a da idade, quer dizer, desde a Revolução Francesa, né? Eles criaram uma barra, certo? Criaram uma barra, também de platina e lítio, certo? E essa barra, ele é formato cilíndrico mesmo, né? E eles definiram como isso sendo 1 quilo, né? E fizeram o mesmo procedimento, né? Fizeram várias cópias, mandaram para vários países e disseram, ó, todas as unidades de vocês agora tem que ser baseado nessa barra aqui, certo? Lógico que para eles fazerem essa barra, né, eles usaram algum princípio, né? Que é exatamente o princípio, por exemplo, que 1 litro de água, em determinada temperatura, ele pesa exatamente 1 litro, certo? Então, esse era o princípio inicialmente, né? Que 1 litro de água pesava exatamente 1 quilo, mas aí criaram a barra. Depois que criaram a barra, eles definiram como isso aqui sendo 1 quilo, certo? Por incrível que pareça, enquanto que a unidade de metro se atualizou, né? A unidade mais precisa,
A unidade de segundos se atualizou para a unidade mais precisa. A unidade de quilo, ela nunca se atualizou. A gente usa até hoje essa aqui. Certo? Só que existem vários problemas relacionados a isso. Então, é bem provável que nos próximos anos a gente veja uma nova definição de quilo, né? Quais são os problemas? Eles viram que vai gerando, ao longo dos anos, né? Ou seja, desde a Revolução Francesa, que a gente usa a mesma barra. Então, devido à manipulação, né, ao longo dos anos, ela foi se arranhando, certo? Recebeu um microzinho arranhão, só um micro. Só que aí que tá, é o suficiente para você, para gente, para gente mudar, para mudar o nosso padrão, né? E lembra, né? Uma das principais propriedades da unidade é o que? Ela tem que ser imutável, né? O que significa dizer? Significa dizer o seguinte, que o quilo, por exemplo, de 100 anos atrás é diferente do nosso quilo que a gente tem hoje, certo? Ou seja, se eu peso 75 quilos hoje, pode ser que se a gente continuar com esse padrão, né? E eu continuar com esses 75 quilos, pode ser que daqui a, sei lá, uns 10 anos, eu pese, na verdade, 76 quilos. Lógico que a diferença não é tão grande, a diferença é só de algumas miligramas ou menos, só que aí que tá. Só que não é constante, né? Então é bem provável que nos próximos anos a gente veja o pessoal adotando um novo sistema de unidades, né, para o quilograma, né? Mas aí eles têm que pensar, né? Existe o Comitê Internacional de Unidades, né? Eles têm que pensar uma forma da gente medir o quilo de uma forma universal, né? A forma que o segundo foi medido, por exemplo, é medido hoje, é uma forma universal, né? É o número de vibrações do átomo de césio, né? A forma que a gente usa para medir o metro também é universal, né? Então, até porque ela é baseada no segundo, né? Como o segundo é universal, acaba que o metro fica universal também. Então, a gente tem que pensar um jeito de medir o quilograma de uma forma universal. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Bom, vamos só ver aqui. Vou relembrar também, você já deve saber disso, né? Mas vamos só relembrar como é que a gente converte de uma unidade para outra, certo? Só rapidinho aqui. Posso apagar aqui, né? Bom, para você converter de uma unidade para outra, você sempre precisa ter o que a gente chama de fator de conversão, né? Fator de conversão. Só apagar aqui. Então, sempre que você vai converter de uma unidade para outra, você tem que saber como converte, né? Então, por exemplo, 1 quilograma, a gente viu que são 1.000 metros. Quilograma não, quilômetros, né? Então, por exemplo, a distância da minha casa para o campus IFCE são 18 quilômetros, né? Então, se eu quiser saber em metros, você tendo um fator de conversão, você pode simplesmente multiplicar por ele, certo? E aí você tem em metros, né? Esse aqui é fácil, né? Porque é só multiplicar por 1.000. Ou vice-versa, né? Se você tiver em metro e quer saber em quilômetros, né? Você divide por 1.000, certo? Então, vamos pegar aqui, ó. Enfim, se eu tenho aqui 60 metros, né? E quero converter em quilômetros, certo? Aí, nesse caso, eu divido pelo fator de conversão, certo? Que é 1.000. Esse aqui é bem simples, né? 0,06 quilômetros, né? Então, 60 metros é 0,06 quilômetros, certo? Ah, outro exemplozinho aqui, né? Vocês devem lembrar lá do ensino médio, né? Que de metros por segundo para quilômetros por hora, você sempre multiplica ou divide por 3,6, né? A Ana Vitória disse o seguinte, que vocês vão ter aula agora, né? A segunda aula de vocês já começa às 8 horas, hein? Ponto. Começa 8h10, eu acho, com o PC, Paulo César. Ah, entendi. Não, então vamos fazer o seguinte, então vamos terminar a nossa aula agora, certo? Essa aula de hoje foi mais uma introduçãozinha. Na próxima aula eu vou só falar um comecinho dessa conversão de unidades, e aí a gente já entra, já vê o capítulo de movimento em uma dimensão, certo? Tudo bem? Então foi o seguinte, pronto, a gente fica por aqui,
Certo, pessoal? Uma boa noite. E aí, nossa próxima aula é quarta-feira, certo? Quarta-feira a gente continua nossa aula, tudo bem? Então, boa noite, pessoal. Até quarta. Até 4, professor. Boa noite. Boa noite, até.